Seja Deus louvado. Agradeço ao amigo Pastor Wagner pelo convite. É sempre uma alegria e um privilégio trazer a palavra de Deus aqui para esta sala, este grupo seleto, este grupo muito especial. Um abraço aos todos os queridos irmãos, aos meus colegas pastores que aqui estão. Deus abençoe a todos. Oxalá que o Espírito Santo de Deus possa fazer conforme Ele quer. E Ele possa, nesta manhã, nos falar ao coração. A propósito de termos completado 50 anos de casados, então, a mensagem desta manhã é alusiva exatamente a matrimônio. O segredo para um casamento longevo. Esse é o título. Amanheci bem, mas de repente começou o bichinho do... Parece que eu engoli uma aranha. Mas a gente vai sendo aqui suave, com a graça de Deus, irmãos, orem para que minha garganta possa corresponder. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Procurar aqui economizar a garganta ao máximo possível, sendo suave no falar, para que a gente tenha condição de chegar até o fim. Em nome de Jesus, nós vamos chegar. Capítulo 6 de Levítico, os versos 8, 9, depois 12 e 13. Nós lemos assim. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá acesa o fogo do altar. O verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Embora o pastor Wagner já tenha orado por nós, eu gosto sempre de também orar, porque eu me sinto assim meio despido se eu não orar. Oremos. Espírito Santo querido, lindo, maravilhoso, aqui estamos nós, diante da tua face, a tua palavra aberta, mas abre nosso coração e faz-nos compreendê-la neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante que a palavra lar vem de lareira, aquilo que aquece, aquilo que traz para perto. Lar é mesa de partilha, de provisão, é lugar de segurança e acolhimento. Diferentemente de casa, no grego antigo era oikos. Esse termo era usado para falar de estrutura, firmamento, tijolo, concreto. Então, casa é formada por tijolos, concreto, madeira. Lar é formado por filhos de Deus, por uma família que honra e glorifica o nome de Deus todos os dias. Lar é mais que paredes e telhados, é um espaço onde se cultivam memórias, onde se compartilham risos, lágrimas, onde os laços afetivos se fortalecem. É um lugar onde encontramos conforto após um longo dia, onde podemos ser verdadeiramente nós mesmos. Lar é um lugar onde a gente vive sem máscaras e sem julgamentos.
No lar nós somos transparentes. Só nos conhecem verdadeiramente os que são do nosso lar. Os demais têm apenas informações gerais do que somos, mas não conhecem o nosso íntimo. Só no lar nós temos esta oportunidade. A serva do Senhor nos diz, nós vamos citar vários textos aqui do lar adventista. A serva do Senhor diz sobre o lar o seguinte: o coração da sociedade, da igreja e da nação, melhor, lar ela diz, o coração da sociedade, da igreja e da nação, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Lar Adventista, página 15. E mais, o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Página 15 do Lar Adventista. Em suma, o que é uma lareira? Lareira é um lugar de aconchego, de diálogo, de afeto, de carinho, de calor humano, de conforto, comodidade, proteção. No mundo turbado em que nós vivemos, imagine se não tivéssemos um lar, onde pudéssemos receber todos esses atributos que somente são concedidos aos que verdadeiramente vivem no ambiente do lar. O culto familiar é o momento de onde se mantém a chama da lareira. Mais adiante vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós formamos um lar, todos nós carregamos a nossa bagagem, né? As nossas influências do lar aonde nós nascemos. Cada um, marido e mulher, vem de lares diferentes. Lares que têm suas características, seus problemas. Quando os dois se casam, formam uma nova célula, um lar verdadeiro, que deve ser verdadeiramente o lugar de paz. Duas vidas se tornam uma só carne. Trazemos as nossas bagagens, mas nós precisamos nos adaptar à nova experiência. Esse processo de se adaptar à nova experiência é um processo doloroso. Não é fácil. Quem é casado aqui, principalmente, já tem bons anos de caminhada, sabem que essa adaptação ela é muito desgastante e precisa muito paciência para isso e, acima de tudo, a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque muitos casamentos terminam já nos primeiros anos. Os primeiros 7 anos de casado são cruciais. Esses primeiros 7 anos, essa fase de adaptação é muito, muito dolorosa. E muita gente não aguenta, não suporta, não tem paciência, não tem a sabedoria de Deus para superar as dificuldades que surgem, porque o inimigo ele não deixa fácil, ele fará de tudo para perturbar o ambiente. E nós não podemos vencer na nossa própria força, não podemos vencer apenas com a sabedoria humana, tentando driblar as situações. Então, para isso é imprescindível que mantenhamos a fornalha, né? A lareira acesa. Então, nós só podemos fazer isto com a busca do Espírito Santo. Duas vidas se tornam uma só carne. A oportunidade inigualável de quebrarmos um ciclo disfuncional e começarmos uma nova vida, e isto acontece no lar. Porque o solteiro vive de qualquer jeito, lá no seu lar, na sua casa, mas quando ele
se casa, ele, ela, aí a coisa é diferente. Aí é aonde é imprescindível que a graça de Deus possa trabalhar em nosso coração e nos dar poder para vivermos exatamente como Deus quer que vivamos. Cada geração familiar com Cristo deve desenvolver-se mais à semelhança dele. E o ambiente do lar é o lugar, precisamente, aonde nós desenvolvemos maior semelhança com Jesus. Ainda no livro Lar Adventista, toda família cristã deve ilustrar ao mundo o poder e a excelência da influência cristã. Os pais devem avaliar sua responsabilidade de guardar seu lar livre de toda mancha do mal moral. Os pais devem fazer isto, não é? Devem cuidar da formação de um ambiente onde o mal moral esteja longe. A primeira obra, isso na página 19, a primeira obra a ser feita no lar cristão é ver que o Espírito de Deus aí habite, que todo membro da família seja capaz de tomar sua cruz e seguir aonde Jesus o conduzir. Página 20. Tomar a sua cruz. Hoje está muito difícil as pessoas quererem carregar cruz. Quem quer carregar cruz? Quem quer suportar um peso? E aí vem as dificuldades, não é? Eu leio ainda aqui em Levítico, a gente leu o seguinte, veja, esta é a lei, Levítico 9, 6, 9. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã. Mas não é só toda a noite até pela manhã, porque nos versos 12 e 13 diz o fogo, pois sempre arderá sobre o altar. Sempre, continuamente arderá. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Esse acender a lenha no altar cada manhã é a nossa comunhão pessoal e familiar com Deus cada manhã. É ali que se acende a fogueira, ali que se acende a lareira, melhor dizendo. Nós sabemos que no tempo em que vivemos é muito complicado ter o sacerdote do lar acendendo a lareira cada manhã, porque às vezes ele precisa sair 4 horas da manhã para o trabalho, né? Tem que pegar 2, 3 transportes. A esposa é quem deve fazer este papel de acender a lareira, mas às vezes a esposa trabalha também, sabe? O lar, do modo como Deus quer que seja, no século XXI ou nos últimos tempos, não tem sido fácil se manter um lar onde a lareira esteja acesa continuamente. Uma coisa que a gente, como família, minha esposa e eu, né, a gente viveu a fase da adolescência dos nossos filhos. Eu digo que eles não passaram pelo drama da adolescência. Nós não tivemos problema com nossos filhos na adolescência. Graças a Deus. O Espírito Santo de Deus sempre esteve ali no nosso lar e a fogueira sempre, a lareira, quero dizer fogueira, a lareira sempre acesa e aquele ambiente, aquele aconchego ali, né? Então, isso fez os nossos filhos se desenvolverem desde cedo, né, em harmonia. Eu não sei o que é, na verdade, eu não sei como é, de modo vivencial, né,
ter experimentado na pele a dificuldade que muitos pais experimentam com adolescentes, às vezes cheios de problemas, falta de relacionamento entre pais e filhos, ou entre irmãos, né? Os meus filhos sempre tiveram um bom relacionamento entre eles. Às vezes aquelas coisinhas bobas, aquela arengazinha tola, tá entendendo? Mas era só naquele momento ali, né? Depois tudo se harmonizava, tudo ficava bem, brincavam e sorriam e tal, tá certo? Deus me deu sabedoria, lógico, através da vivência, através do conhecimento, da leitura, a saber lidar com os adolescentes de outras famílias. Mas, por experiência própria, nós não saberíamos, porque, graças a Deus, nossos filhos não tiveram problemas. Um lar sólido, é claro, viu, irmãos, existem as exceções. Existem lares que são verdadeiramente lares, eu diria, perfeitos, entre aspas, porque não há nenhum lar perfeito, mas onde a lareira é acesa cada manhã, que ainda assim existem dificuldades, existem problemas, né? Toda regra tem exceção, né? Mas, na grande maioria dos casos, o problema parte dos próprios pais, pela preferência a filho A preferência a filho B. A gente, nossos filhos, nós desenvolvemos entre nós um ambiente em que tudo era feliz, tudo era harmonia, né? Às vezes os filhos testavam a gente. Os três chegavam para mim e perguntavam, como acontece lá em Pernambuco. Eu sou baiano, minha esposa é pernambucana e eu casei em Pernambuco, minha família surgiu lá. Então, os filhos, 7, 6, 4 anos, ou às vezes um pouco mais, chegavam para mim e perguntavam, painho, né, assim que se fala lá em Pernambuco, né? Painho, de quem o senhor gosta mais? O mais velho perguntava, de mim, da Kessia ou do Kelsen? Eu sorria e dizia assim, eu gosto mais do Clênio. Presta atenção. Eu gosto mais do Clênio, muito, muito mais do Clênio, porque é o primogênito. Mas também eu gosto muito mais da Kessia. Muito, muito, muito mais da Kessia, porque a mulher é a única mulher do lar, dos filhos. E também gosto do Kelsen, muito, muito mais, porque é o primogênito. Aí eles entendiam e sorriam. Então o senhor gosta da gente igual. Está entendendo? Então, não tínhamos preferência, a gente tratava todos igualmente. Muitas vezes, você pode até estar acendendo a lareira cada manhã, mas como está o seu relacionamento com os filhos? Você dá para um em detrimento do outro, tá certo? São pequeninas coisinhas que a gente deve ter muito cuidado. E Ellen White diz ainda: toda família cristã deve ilustrar ao mundo o poder e a excelência da influência cristã. Os pais devem avaliar sua responsabilidade de guardar seu lar livre de toda mancha moral. Já falei isso, página 19. A primeira obra a ser feita no lar cristão é ver que o Espírito Santo de Deus ali está trabalhando. Página 20. Afinal, de que serve a vida sem a maravilhosa influência do Espírito Santo? O Espírito Santo é quem vai burilar, lapidar, permear toda a nossa vida. Em nosso lar, nós desenvolvemos um relacionamento fraterno, onde os filhos sofreram, no bom sentido, posso assim dizer, uma influência saudável. E eles se relacionam com gente de todas as idades de igual modo. Meus filhos sabem se relacionar com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com pessoas idosas, do mesmo jeito. Meus filhos nunca se relacionaram com o grupinho deles e separasse dos demais. Eles sempre foram, digamos assim, iguais para qualquer grupo.
qualquer faixa etária. Graças a Deus. Porque a gente procurou sempre se relacionar com gente de todas as idades. Meus filhos viram isto, cresceram assim, aprenderam isto. Agora, veja bem, para quem é pastor aqui, não é fácil ter filhos, pastor, família pastoral, não é fácil lidar com seus filhos. Por quê? Veja bem, o pastor chega a um distrito, passa um ano, às vezes nem um ano, passa 2, 4 anos, às vezes até um pouco mais. Então, no momento em que as crianças estão crescendo, que precisam de um ambiente em que eles possam se adaptar com seus amiguinhos, brincar, fazer amizade, enfim, aí é transferido. Aí quebra um ciclo. Aí, em outro lugar, começa a fazer amizade, depois é transferido também. Eu louvo a Deus porque nunca tivemos esse problema. Eu louvo a Deus porque os nossos filhos até gostavam quando a gente se mudava, porque era um outro ambiente que a gente ia viver e fazer novas amizades. Nossos filhos têm hoje uma gama de amigos em muitos lugares por onde nós passamos, exatamente porque cada lugar eles formavam novos amigos, eles gostavam disso. Então, não se criaram filhos revoltados. Existem em muitas famílias pastorais filhos que detestam a igreja, culpam a igreja, o ministério, exatamente por essas mudanças, né? Essa fase de adaptação com o seu ambiente, de repente era quebrada essa cadeia. Então, graças a Deus, nós não tivemos problemas com isso, né? Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus nos deu esta graça. Os jovens sempre aprenderão ou propagarão o que aprenderam. Eles sempre propagarão o que aprenderam. E outras famílias notarão e imitarão. Ellen White diz, nossa irmã Ellen White diz na página 31 do Lar Adventista, os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Louvado seja Deus. Outra coisa também, nunca tivemos problemas assim com nossos filhos no ambiente da igreja, no templo. Quando pequenos, hoje as crianças ficam correndo, brincando na nave da igreja, os pais não estão nem aí. Geralmente nós sentávamos lá na frente, e eu diria, é sempre bom sentar nos primeiros bancos. Quando você assenta nos últimos bancos, você vê tanta cabeça em sua frente, gente falando, mexendo de um lado para outro, olha para um canto, olha para outro, cochicha, fala com alguém e tal. Lá na frente você fica mais livre disso. Sentávamos sempre lá na frente. E os nossos filhos ali. Quando um ou outro queria ir ao banheiro beber água, então vai e volte logo. Ou quando às vezes ensaiava assim com uma coleguinha que estava perto, bastava eu lá do púlpito passar um rabo de olho, como se diz lá na Bahia, então eles ficavam quietinhos. Às vezes, quando excedia um pouco, em casa a gente conversa, tá entendendo? E assim, graças a Deus, a gente criou os filhos ali, juntinho de nós, na igreja, tá certo? Formando hábitos corretos. Ela diz ainda: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Amém. Louvado seja Deus. Página 32. E ainda na página 32 ela diz: a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada. Não é você pregar bem, não é você dar muitos estudos bíblicos, não é você sair com a família para fazer um lanche à noite, não é. São essas coisas, mas muito mais. Uma família bem ordenada, bem disciplinada.
Essa disciplina não vem por força, não vem por pressão, mas vem com muito carinho, com muito amor, com muito aconchego. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa poderá fazer, pois é uma testemunha viva de seu virtual poder sobre o coração. Página 32. E na página 33 diz: então, por que há tanta falta de espírito missionário em nossas igrejas? É por haver negligência na piedade doméstica. Piedade doméstica. Sabem, o fator mais forte no relacionamento à família, indicador de fé e compromisso com a igreja, é o culto familiar, o manter a lareira acesa. A gente viu aqui em Deus dizendo para Moisés que o altar precisava estar aceso continuamente e o sacerdote tinha que acender a fogueira, a lareira todas as manhãs, acender a lareira. O nosso culto doméstico sempre foi imprescindível. Nossos filhos, hoje os filhos estão casados por conta própria, mas ainda mantemos a lareira acesa de manhã e de noite, de tarde. E também nossas orações particulares, né? Acabamos de fazer a segunda jornada espiritual deste ano. Fizemos a primeira de 1º de janeiro a 10 de fevereiro, a segunda fizemos de 15 de abril a 25 de maio, e minha esposa já está falando em fazer a terceira jornada espiritual de 40 madrugadas. E ela disse: nossa, mas é tão gostoso, às vezes acorda morrendo de sono, mas quando começa a orar, ela diz: meu Deus, a gente não pode ficar sem isso na vida, tá certo? E nessas 2 jornadas espirituais já aconteceram tantos milagres, viu, Val? Já aconteceram tantos milagres, tantas maravilhas que o Papai do Céu tem feito, tá certo? Na nossa vida particular e na vida de outras pessoas, porque temos orado, dos nossos filhos. Tantas coisas lindas estão acontecendo para a glória de Deus. Eu me lembro que quando os meus filhos saíram os 3 para o colégio, não foi fácil. O mais velho tinha 14 anos, a menina tinha 13 e o mais novo tinha 12, e disse: eu quero ir também. E foram para o antigo ENA. Nossa, foi a coisa mais terrível que aconteceu em nossa vida. Eu saía para trabalhar, visitar e tal, e a minha esposa ficava sozinha em casa, aos prantos. Quando eu chegava em casa, a gente se juntava ao choro também. Não foi fácil, não. E eu me lembro que o meu filho, naquela época, telefonar era muito difícil, né? Para se telefonar, tinha que sair do ENA, ir para a cidade que era bem juntinho ao ENA, e lá ficava uma fila enorme do orelhão para falar. Então, eles falavam mais por carta. Me lembro que o meu filho mais novo escreveu uma cartinha dizendo que estava com muita saudade de casa, principalmente do culto do pôr do sol da sexta-feira. Olha que coisa linda, meu Deus, 12 anos, é um pouquinho mais, né, mas com saudade do culto do pôr do sol da sexta-feira, aonde a gente se reúne, a gente ainda faz isso, a gente canta vários hinos. Não é só aqueles 2 hinos de obrigação, não. Vários hinos, né? O culto era sempre agradável e ainda continua. O segundo fator mais importante é o grau de carinho e apoio familiar que o adolescente recebe. Então, o adolescente precisa sempre receber carinho, né? Eu colocava minha filha no colo, e a gente ficava ali né, com todo carinho respeitoso, né? Meus filhos também, tá certo? Depois que ela casou, não. Aí eu disse: não, agora como marido, eu não me sentia bem colocá-la no colo. Eu achava assim que, né, não ficava tão bem, o marido não ia se sentir à vontade. Mas o carinho era sempre assim, né? Nossos filhos sempre foram agarrados a nós, tá certo? Mesmo na disciplina, eu disciplinava, o mais velho precisava um pouquinho mais de disciplina,
E, às vezes, na hora de disciplinar, a gente ia para o quarto, orava e perguntava para ele, meu filho, o que meu filho fez está certo? Isso está certo diante de Deus. Ele, chorando, dizia que não estava certo. Meu filho vai apanhar para nunca mais fazer isso. Meu coração estava partido, meu Deus. Aí a gente depois orava, ele pedia perdão a Deus, depois eu dava ali uma chineladazinha, pouca. Ele chorava mais, não pelo que, né, pela chineladazinha, mas chorava ali uns 5 minutos. Depois eu ia lá, enxugava as lágrimas, abraçava, aconchegava, arrochava, e dizia: o pai fez isso porque ama meu filho, para meu filho não fazer mais coisas erradas, tá bom? Tá bom, e me abraçava e tal, e deixava ali chorando um pouquinho. Aí, uns minutos depois, ele vinha, eu estava no sofá, ou lendo o jornal, ou lendo e tal, vinha, me abraçava, me abraçava, me abraçava. Eu não podia dizer, não, tá bom, vai para lá. Não, aí me aconchegava e os outros ficavam assim. Então, criava aquele ambiente gostoso. Quando brigava um com o outro, eu botava um de joelho na frente do outro para pedir perdão. Minha irmã me perdoe, minha irmã me perdoe, minha irmã me perdoe. Quantas vezes, tá certo? Então, cabe a nós, pais, formar o ambiente saudável para a formação dos nossos filhos. A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Quanto mais intimamente são unidos os membros da família em sua obra do lar, tanto mais de molde a elevar e auxiliar será a influência que pais, mães e filhos, filhos e filhas exercerão fora do lar. Página 37 do Lar Adventista. Eu tenho que acelerar aqui um pouquinho. Família vitoriosa é aquela que coloca Deus em primeiro lugar, que busca sempre comunhão com Deus. É aquela família que floresce na vizinhança onde está plantada. Como é que você trabalha com seus vizinhos? Sempre, quando eu mudava de uma cidade para outra, eu tinha alguns vizinhos hostis. E eu procurava fazer de tudo para me aproximar desses vizinhos. A minha esposa fazia um pão, a gente entregava um pão, a gente ganhava alguma coisa assim, por exemplo, lá em Recife, eu ganhava um balaio de inhame, e a gente dava para os vizinhos. Tinha uma vizinha lá em Recife, Cabaragibe, que ela era muito hostil. Aí eu chegava, nossa, Fátima, leva lá esse inhame para ela, sabe? Das vizinhanças, foi a que a minha esposa conseguiu fazer amizade mais que as outras, né? Aquela mulher não queria saber da gente, e a gente saiu de lá e deixou aquela mulher amiga da gente para a glória de Deus. Eu me lembro que em Belo Jardim, ainda não era pastor, em Belo Jardim, em Pernambuco, eu morava em frente a uma casa de um vizinho, tá? Esse homem não olhava para mim para dar a oportunidade de eu dar um bom dia. Os filhos viam isso, né? Ele não me dava a chance de dar um bom dia para ele. E eu ficava olhando, esperando ele olhar para cá. Bom dia! Não olhava. Um dia chegou um garoto com um carrinho de mão trazendo uma máquina de costura dessa de mesa, né? E trazia uma máquina de costura e a casa dele tinha um desnível, tinha um degrau alto e outro para chegar dentro de casa. E o meninozinho tentando colocar a máquina de costura com ele dentro de casa, não conseguia. Eu corri, opa, deixa eu dar uma ajudadazinha aqui. Ajudei a botar a máquina para dentro. Nossa, ele ficou agradecido em suma. Alguns dias depois, ou semanas, eu estava dando estudo bíblico para ele dentro da casa dele. Louvado seja Deus. Então, é assim, os filhos viam isto, né? Então, queridos, veja bem, o que a igreja necessita nestes dias de perigo é de um exército de obreiros que, como Paulo, se tenham educado para a utilidade, que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus e que sejam cheios de fervor e zelo. Atos Apóstolos 507. Ellen White escreveu ainda, esse texto até foi citado a semana passada, né? Falar em semana passada, a mensagem da irmã Thalita, louvado seja Deus, que coisa linda, né? Que Deus possa abençoar sempre esta serva de Deus para trazer, assim, coisas maravilhosas para nosso lar, para a família de Deus, né? Deus seja louvado. E, veja, a maior necessidade do mundo é de homens.
Homens que do íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permanecerão firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Educação, página 57. Mas a pergunta crucial precisa-se de homens, é verdade, mas aonde esses homens são forjados? Onde esses homens são preparados? Onde se deve preparar os homens? Homens do bem, homens para a igreja, homens fortes, homens para a família, para o lar, para a sociedade, para a igreja. Homens fortes. Onde se formam esses homens? No lar. Necessita-se de homens, mas cabe a nós, famílias, preparar esses homens para que possam levar ao mundo o amor de Deus. É daí que são moldadas as pessoas de bem. Mas também as piores pessoas do mundo são formadas em muitos lares. Que tragédia, não é? Tragédia. Ellen White diz, página 38, eu sempre citando o Lar Adventista, quando eu não digo o título, o nome do livro, o número é sempre o Lar Adventista. Muitos de nossos desgostos são fabricados e existem devido à nossa vida irreligiosa e nosso caráter defeituoso. Uma falta de cortesia, um momento de petulância, uma única palavra áspera e refletida manchar-vos-á a reputação e poderá cerrar de tal modo a porta de corações que nunca mais os alcanceis. Página 38. Veja bem, devemos ter cuidado com as nossas palavras com nossos filhos. Um dia eu lembro que eu falei uma palavra áspera, ele fez alguma coisa que eu não gostei, eu disse algo. Na hora que eu falei, meu Deus, o que foi que eu falei? Imediatamente eu chamei Clênio, vem cá, me perdoa por ter falado essa palavra. Nunca mais eu vou falar essa palavra. Aí me abraçou e tal, a gente se beijou, etc. Né? Alguém deve estar pensando aí que meu lar é perfeito. Sempre foi 100% redondinho. Não, nós sempre tivemos dificuldades, né? Aqui e acolá uma encrenca, uma confusão, ou seja, um atritozinho, mas uma coisa a gente não deixou acontecer. Nunca eu discuti com minha esposa na presença dos filhos. Nunca eles viram nenhuma arenga, como chama lá em Pernambuco, nenhum atrito entre nós, nunca. Se a gente tivesse de discutir alguma coisa, era sempre longe da presença deles. Tá certo? E era assim, e deve ser assim. Minha esposa e eu fomos sempre pessoas de oração, sempre buscando a Jesus Cristo. Ele disse, em mim, nada podeis fazer. Como dizia o padre Peyton, a família que ora unida, permanece unida. Corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor, e o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. É precisa a religião no lar. Só ela pode prevenir os ofensivos erros que tantas vezes amarguram a vida conjugal. Unicamente onde Cristo reina pode haver amor profundo, verdadeiro, altruísta. Então, alma e alma se amalgamarão e as duas vidas se fundirão em harmonia. Página 94. Aliás, o meu casamento hoje é mais sólido do que nos primeiros anos. Meu casamento hoje é melhor. Consolidou de tal modo que hoje a gente é muito mais assim agarrado um ao outro.
A gente não pode estar longe um do outro, tá certo? Então a gente se fundiu mesmo, se fundiu, se misturou, né? Os dois juntos se misturaram, viu? Viu, Soraya? Então, embora possam surgir dificuldades, perplexidade e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigam o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antigozo das alegrias do céu. A ciência do bom viver, página 360. Queridos, todos devem cultivar a paciência pela prática da paciência, sendo bondosos e perdoadores. O verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração e se desenvolverão qualidades que o céu aprovará. Evelyn Herald, 2 de fevereiro de 1886. Sedes tão firmes aos votos matrimoniais como o aço, recusando-vos por pensamentos, palavras e ação, a manchar o vosso registro como um homem que teme a Deus e guarda seus mandamentos. Página 104, Clara Adventista. A família, diz Roger Dudley, a família é o laboratório crucial para o desenvolvimento da fé e valores dos jovens. A família é um laboratório, onde você todos os dias está testando sempre as coisas para que estejam, né, chegando a bom termo. Fatores que, em conjunto, desenvolvem uma fé madura e lealdade denominacional, jovens adventistas. Uma mãe altamente religiosa que conversa e compartilha sua fé com seus filhos e discute assuntos de fé com eles. Onde, aqui em casa, eu digo lá em casa, quando os filhos estavam todos juntos, né, a gente procurava, né, conversar, a gente procurava sempre nos ajudar mutuamente. Um pai de forte fé que se sente à vontade em conversar frequentemente sobre sua fé com seus filhos e discute assuntos de fé com eles. São o quê? Os fatores que desenvolvem, né, uma fé madura. Frequente e positiva comunicação com os pais, experiência com a família, como amorosa, carinhosa e apoio. Um detalhezinho acontece na nossa família. Eu, quando me encontro com meu filho lá em São Luís, minha filha mora lá também, a gente se encontra, meu filho tem 48 anos, a gente se encontra e se beija. Aonde tiver. Ele, às vezes, quando a gente se encontra, por exemplo, às vezes eu vou a São Luís de ônibus, quando ele vai me pegar na rodoviária, né, a gente se beija. Né? A gente beija uns aos outros. Na minha família, a minha família é chamada família de beijoqueiro. Tem uma amiga nossa lá em Petrolina que ela diz: esquece a tua família de beijoqueiro. Aí ela chega lá, a gente taca o beijo também, ela taca o beijo em todo mundo, aprendeu até a se beijar. A, a minha nova nora, que casou agora recentemente com meu filho, né? A filha dela disse para ela: mãe, eles se beijam assim, é de fachada. Você vai ver que não é assim. Aí, resultado, ela viu que a gente se beija mesmo, e a minha nora a gente se encontra e se beija, e a menina dela também entrou no rol do beijo. Eu disse, não, é verdade, todo mundo se beija mesmo. Ai, Deus do céu. Pais que apresentam fortes padrões aplicados justamente, firmemente, amorosamente, que punem comportamentos errados e põem limites ao uso do tempo da criança, uso do tempo. Ai, meu Deus, eu fico triste. A irmã, a Thalita falou isso, né? Sobre o uso do celular. Meu Deus, é um crime. Eu estava dizendo para uma mãe ontem, é um crime colocar um celular na mão de uma criancinha,
8 meses, um ano. Não, é coisinha bobinha que vai vendo ali, aí você forma uma mente idiotizada. Que coisa terrível, não é verdade? Espiritualidade em conjunto através dos cultos familiares interessantes e significativos e projetos para ajudar outras pessoas. Em nenhuma outra esfera, estou na reta final aqui, queridos, em nenhuma outra esfera, negócios, política ou até amizade, a formação de um laço voluntário de parceria é tão real e decisivo, tão permanente, clara e simples quanto o lar. Nenhum lar pode manter-se sólido sem o aconchego de uma lareira bem acesa e frequentada. Na lareira antiga, aqui para concluir, ou na lareira, antes do celular, a família se reunia ali juntinho da lareira, não tinha celular, era para se aquecer, né? O calor da casa era pela lareira, se aqueciam todos ali juntinhos e brincavam e contavam historinhas e coisinhas assim bem próprias de família, né? Agora eu creio que nas casas onde tem lareira, é cada um com o celular na mão. Oh, meus irmãos, acabou. A formação de lares nos dias atuais está muito complicada. Misericórdia. Ora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, o fogo, disse Deus a Moisés, o fogo, pois, arderá sempre sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O lar, a lareira, precisa ter um fogo contínuo, não se apagar nunca. Nós precisamos de lares assim. Nós precisamos de fogo assim. Que o mesmo seja aceso em nossa família cada manhã. Como está a sua família? Como é o seu lar? A sua lareira, ela está sempre acesa? 50 anos de casado só foi possível, e só é possível, se a graça de Deus estiver presente na vida todos os dias, e se a lareira for acesa cada manhã. Queridos, vamos acender nossa lareira. Vamos buscar mais a Deus como nunca. Chegou a hora. Jesus está voltando. Você quer isso para a sua vida? Quantos querem? Erga a sua mão. Não sei se já podemos orar, pastor Wagner. Podemos orar? Podemos, queridos. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, Espírito Santo de Deus maravilhoso, seja honrado, glorificado, exaltado, enaltecido o teu nome para sempre, sempre, eternamente. Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Espírito Santo, tenha misericórdia deste vermezinho aqui. Falamos todas estas coisas, pregamos sobre isto, mas o Senhor sabe que eu sou imperfeito. Eu sou a segunda pessoa de seu quase nada. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia desta sala, de todos que aqui estão. Espírito Santo, trabalha em nossos lares, em nossas vidas, e dá-nos a graça de manter a nossa lareira, a fogueira acesa, a lareira acesa, e o altar aceso sempre em nosso lar. Em nome de Jesus Cristo, te rogamos agradecidos. Amém. Aleluia. Amém. Que bênção, hein, pastor? Que bênção. Eu estava aqui ouvindo a sua mensagem e o senhor vai me dizer que a palavra lar vem de lareira. Muito legal, né? E a palavra oikos, no grego, quer dizer casa, no sentido da estrutura, parede. Extraordinário, né, pastor? Assim, cada coisa que a gente ouve, ela vai compondo nossos conceitos.
E eu vou pegar esse conceito que o senhor trouxe e vou transformar isso também num sermão, além das citações que o senhor trouxe, do Espírito de Profecia, falando da importância do papel do pai e da mãe na construção do caráter dos filhos. Muito bom, pastor. É verdade. Agora, todo o peso que vem na sua mensagem vem forrado de um homem que está casado com a sua esposa há 50 anos. Então, isso toma uma proporção e uma largura e profundidade com muita autoridade, pastor. Muito obrigado, viu? Isso é uma benção. Louvado seja Deus. Não é fácil hoje, com tanta coisa desviando a nossa atenção. A gente sabe que não é fácil. Para mim, né, nos meus primeiros anos de casado, há 20, 30 anos de casado, não havia esse chamariz do mundo, né? Mas quando você forma uma base segura, essa base ela se manter-se-á firmada na rocha, porque o Espírito Santo de Deus ele vai nos dando força, vai nos ajudando nesta caminhada, né? Muito obrigado, viu? Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, querido? Meu amigo, eu também amo você. Eu amo esta sala. Nossa, esse povo é maravilhoso demais. É um povo especial, diferenciado. Eu preciso de todos para ser feliz. Você, todos são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque você e este povo lindo da sala 57 existe. Um beijo no coração de todos. Um grande dia na presença de Deus, meu pastor. Amém. Igualmente. Nós contamos, queridos, com gente desse nível, né? Com testemunhos desse nível aqui. E o menu, né, o cardápio que a sala oferece, ele é muito variado, né? Eu louvo a Deus pela equipe de pastores, de amigos, de gente que vem aqui e contribui com essa sala para ela avançar. Eu glorifico o nome de Deus por conta disso, mesmo, de verdade. Deus é muito bom conosco. Celebremos, nós somos 158 mil no YouTube, viu? Ultrapassamos mais uma casa, mais um dígito, agora com outra proporção de crescimento, mas não para, graças a Deus, de crescer. Então agora somos 158 mil inscritos no canal. Gostaria muito de chegar a 200 mil, hein? Seria muito legal a gente chegar nesse número e depende de você, o quanto você propaga, desenvolve, fala da Sala 57 em outros lugares para mais pessoas, tá bom? Isso depende muito de você. Depende muito de você, do quanto você realmente divulga a Sala 57. Deixa eu chamar aqui Dona Eliane Moraes. Eliane vai contar a história dela aqui para gente crescer em Cristo com as batalhas dessa mulher e com as vitórias dessa serva de Deus. Eliane, pode abrir o seu áudio, por favor? Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo. O coração tá, né, acelerado. Eu sei que esse primeiro momento aqui na sala, o coração acelera mesmo, mas daqui a pouquinho, Eliane, vai dar tudo organizado e já deu tudo certo, tá bom? Amém, amém. Tá bem? Deixa eu só ler o link, o texto que está no link de hoje. Olha só, querido, sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito do corpo, nem santificar o coração. Então, não adianta. A Bíblia, para quem já entrou no reino, para quem aceitou Jesus, só é transformadora se ela é acompanhada pelo autor morando dentro da gente. Se você conhece muito de Bíblia, maravilha. Se você conhece muito de profecia, maravilha. Mas não é isso que eu estou perguntando. Perguntando ou ressaltando quanto você já tem
a sua vida semelhante a Cristo por causa dessa Bíblia. Porque muitas vezes a gente se depara com gente que manja muito de Bíblia, mas não parece nada com Jesus. Então, a única maneira da Bíblia transformar a gente é lendo com o autor dentro, para quem já aceitou Jesus como Salvador. Então, pega a ideia. Sem o Espírito de Deus, de nada vale. Sou eu que estou dizendo, é Espírito de profecia. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento das Escrituras. Olha a importância do que a Sala 57 faz na orientação sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, dona Eliana, a senhora mora onde? É casada? Tem filhos? Fala um pouquinho para a gente sobre a sua vida aí, vai. Hoje eu estou na Europa, sou casada há 28 anos, graças a Deus. Tenho dois filhos, uma nora e uma neta de coração. Muito bem. Casada há quanto tempo? 28 anos. Eita, mesmo período que eu, ó, que legal. Eu também tenho 28 anos de casado. Que bem, Amém. que benção. Eu tenho a Hannah, que é a nossa pequena, e gostaria de ter tido outro filhinho para acompanhá-la, mas infelizmente na caminhada não foi possível. Mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas. Você começou a namorar cedo, né? Sim, Com que idade você começou a namorar? com 15 anos. 15 anos de idade, né? E se casou logo? Como é que foi? Foram 4 anos de namoro. 4 anos de namoro. E onde começou essa história? Mato Grosso do Sul, Itaporã. E aí depois vocês mudam, casam e mudam para outro lugar e vai e volta, né? E hoje você está na, na Europa, Sim, né? E vocês conheceram o Adventismo porque numa dessas transições na cidade, vocês alugaram uma casa de um senhor que era dono dessa casa era adventista. E sim. vocês começam. A Eliane foi difícil, sabia, irmãos? É, o namoro dela com Jesus demorou a começar. Quantos estudos bíblicos você teve, Eliane, para aceitar Jesus? Olha, foi uns 3, 4, mais ou menos. Que eu lembro mesmo foi três. Três, assim, que eu lembro, assim, claramente. Então, fruto dessa casa que vocês alugaram, que esse dono era proprietário, uma irmã começou a dar estudo para vocês. Sim, 1, 2, 3, mas não houve interesse, nem seu, nem das da minha pessoas, cunhada. da sua cunhada que estava estudando. Vocês acabaram esfriando no estudo e Sim, não avançaram. sim. Até que o seu cunhado estava procurando emprego. E o que que aconteceu com ele quando ele estava procurando esse emprego? Ele estava na rua procurando emprego e encontrou uma pessoa que, que se chama Adair, que é adventista e que estava atrás de uma pessoa para trabalhar também. E ali foi criada uma amizade. Ele acolheu muito o meu cunhado, a nossa família, e, e chegou a dar estudo para todos nós. Nesse estudo, o meu cunhado e minha sogra se batizaram. E você não. Não, Foi aí que você teve mais estudos ainda. sim, sim. E depois de quanto tempo do batismo do seu cunhado você se batizou? Foram quase 2 anos. Quase 2 anos. Isso frequentando regularmente a igreja? Ia nos programas especiais, de vez em quando, e a gente era convidado, né? A gente ia. Eu fico pensando que às vezes a gente desiste das pessoas, né? As pessoas dão um pouquinho de trabalho, demoram um pouquinho para entenderem a verdade. Estou vendo Valverde ali, que é um homem missionário de Jesus, uma bênção, e ele sabe do que estou dizendo. Tem ovelhinha que dá trabalho, Eliane. E alguém pode olhar e falar bem assim, tá, Eliane já estudou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não vai aceitar Jesus, não vai mesmo. Só que aí você fez o estudo, e o que levou você à decisão, Eliane? Foi
essa verdade grandiosa que eu não conhecia e o amor dos irmãos. Os irmãos, desde o começo, deram esse amor para a gente, né? Foram muitas famílias. Em especial, a Marlene e o professor Ataíde, que nos acolheu, estava ali a todo tempo com a gente, e aí eu tomei a decisão de me batizar. Então a igreja foi um lar para você. Foi, com certeza. De acordo com o que o pastor Gilson pregou aqui, a lareira. Esses irmãos vieram e de maneira aquecida acolheram vocês. E Sim. sabe como eu penso, Eliane? A doutrina, ela é verdade absoluta, mas ela é fria. A doutrina não abraça, a Sim, doutrina não leva uma comidinha quando a gente está com fome. A doutrina não leva um agasalho quando está com fome. Essa doutrina, se vivida por nós, fará com que nós sejamos esses mensageiros da esperança, levando comida, o agasalho, o abraço, o acolhimento. Então, verdade. eu creio muito e tento conversar com os membros da minha igreja. Não existe pregação do evangelho sem acolher as pessoas. Nós não estamos interessados apenas em enfiar um conjunto de verdades plenas na cabeça deles para que eles acreditem nisso. Nós estamos interessados em amá-los. E como resultado do amor que temos por essas pessoas, nós levamos a doutrina pura do Evangelho eterno. Quando a gente inverte, Eliane, a gente só tem interesse em que as pessoas conheçam esta verdade doutrinária e não amamos essas pessoas, nós estamos ferindo um princípio do discipulado que é estabelecido por Jesus na Bíblia. Sim, Nós não podemos fazer isso. A base da pregação é o amor. Que coisa, né? Que coisa. Você se batiza e você vai tomar uma decisão que você diz assim, ó, eu vou me batizar, mas aconteça o que acontecer, o meu exemplo será Jesus Cristo. sim. Como é que foi que essa decisão surgiu na cabeça da Eliane? Por que que você acha que ela veio para você assim? Ah, foi. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Quando eu entrei no tanque, veio isso na minha mente e eu falei para mim mesmo que nada me tiraria dos caminhos do Senhor, não importasse o que acontecesse, que Ele seria o meu único exemplo. E eu passei por grandes motivos, grande assim oportunidade, entre aspas, falando assim, para sair da igreja, né, para abandonar a minha fé. Mas isso eu tenho essa frase comigo até hoje, que nada, nada neste mundo me tirará dos caminhos do Senhor, que Ele é o meu único exemplo. Quando isso acontece na sua mente, quando você vai batizar, você entra no tanque e você ouve o Espírito Santo falar com você. Sim, E você diz, nada do que vai acontecer comigo, ou possa acontecer, vai me tirar do caminho, porque Jesus é o meu exemplo. sim, De fato, irmãos, o Espírito Santo estava trabalhando na mente dela para preparar a Eliane para o que iria acontecer com a vida dela. E daqui a pouco você vai entender o drama, a situação complexa que ela viveu e que a gente percebe na trajetória esse Deus cuidando da Eliane. Ele cuida de todos nós, irmãos. Se você tiver carinho, amor por Deus, e você olhar os detalhes da sua vida, você vai ver a mão cirúrgica de Deus guiando sua vida. Até mesmo quando somos inconscientes disso. Porque naquela época, a Eliane não sabia que aquela voz que estava falando com ela era a voz do Espírito Santo. Hoje ela sabe disso, porque é da sim, sala 57 e aprendeu como é que ele trabalha. É muito importante isso. Agora, Eliane, deixa eu trabalhar com os nossos amigos e com você uma questão importante. Quando você entra e o Espírito Santo diz para você que o seu exemplo maior é Cristo, e deve ser assim mesmo. Nosso exemplo maior que nunca falha é Jesus Cristo. Por outro lado, Eliane, o outro lado desta moeda é que nós precisamos dos seres humanos que são iguais a nós.
sim, A Sala diz: eu preciso de você para ser feliz. Mas eu preciso mesmo de você para ser feliz, né? Nessa trajetória depois do seu batismo, quando você ouve o Espírito Santo, Eliane, é Jesus, tá? É Jesus, nunca esqueça disso, para você não desistir da tua fé. Apareceram pessoas especiais na sua caminhada e que acolheram você, que sustentaram sua família? sim. Quem, quem, quem foi? É, em Ajuda. especial, né, é a Marlene, o professor Ataíde, a família, e assim, não vou citar nome de outros, porque são vários, mas ela marcou muito, porque eu falo que ela é minha mãe, a minha mãe de coração. Não vou chorar, Pode porque chorar, pode o que chorar. ela fez, o que ela fez e faz comigo, só a minha mãe faria. E eu falava que eu queria ser assim, igual a ela, fazer com as pessoas igual ela fazia comigo. E ela era uma pessoa que não só me ajudava, ela é uma pessoa até hoje, né? Ela ajuda outras pessoas, ela acolhe, eu falo que ela acolhe pessoas de 0 a 100 anos. Era impressionante, assim, ela ia me buscar para ir na igreja com os meus filhos pequenos, que o meu esposo não era batizado. Às vezes eles dormiam e ela me levava em casa. De todas as maneiras que você pensar, ela me ajudou. Então, assim, isso eu tento fazer um pouquinho com o meu próximo hoje, porque ela me deu o grande exemplo. Eu creio nisso, Amém. eu creio nisso. Irmão cuida de irmão. E legal, né? Você está no processo de conversão, ela vai na sua casa buscar você para levar para a igreja. Hoje você vai sozinha para a igreja? Vou com a minha família. Entende, queridos? É porque alguém pode pensar assim, ó, Eliane, ela está recebendo estudo bíblico. Se ela quiser, ela vem. Eu não tenho responsabilidade de trazê-la para a igreja. Se tem um irmão da igreja que está precisando de que eu vá buscá-lo lá na casa dele, eu não tenho responsabilidade de buscar o irmão, não. Irmãos, não existe isso. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E a irmã Marlene não iria carregar a Eliane o resto da vida, porque criança a gente tem que carregar no colo. A primeira fase da vida, a criança cai toda hora. Rala o joelho, chora, não conhece os perigos da vida. Então, no começo da trajetória das pessoas na igreja, nós temos, se precisar, de ir na casa buscar, de ir na casa levar. Ah, pastor, mas a pessoa vai ficar dependente de mim a vida toda? Não fica. A Eliane vai agora com a família dela. O que a Eliane agora está fazendo é o que ela recebeu da Marlene, ela está fazendo com o outro. O processo formativo é algo extraordinário, queridos. Porque eu ouço de pessoas no seio da igreja que cada um se vira. Eu não sou responsável por essas pessoas. Se ela quiser vir ao culto, ela vem. Se ela quiser vir no JA, não preciso ligar para o meu irmão da fé para vir na igreja. Não preciso orar por ele, não preciso visitar. Precisa. São coisas essenciais do cristianismo. Então, o que me parece para a gente fechar essa compreensão, Marlene, é que. Marlene, ó, ficou na minha cabeça. Eliane, é que o nosso exemplo maior é Jesus, ele nunca vai falhar. Mas nós precisamos de exemplos humanos. O grande desafio de ter um exemplo humano é que esse exemplo humano pode falhar. Por isso, o exemplo maior é Cristo. Porque quando o seu exemplo humano falha, você já está olhando para Cristo há muito tempo. Mas sem deixar de olhar para o seu exemplo humano, porque eu preciso de você para ser feliz. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, amado. Quando o seu exemplo humano cair, falhar, não faz assim, meu Deus, como é que pode? Olha só. E aí começa a perder a fé, a desacreditar, porque o seu exemplo humano. Não, se o seu exemplo humano cair, vai lá e levanta, porque ele foi exemplo até antes de cair. Tudo acabou que ele fez. Essa pessoa, tudo que construiu, tudo que fez com você, vai deixar de significar por causa de um erro. Se Jesus fizesse isso conosco, nós não teríamos a menor chance.
Se o seu exemplo humano caiu, ou vai, ou pode cair, claro, vai lá e levanta para ele continuar sendo exemplo. É assim que funciona o reino. Né, Eliane? Sim, Viu como é que você está mais calma já? Esse ambiente é bom. A gente entra nervoso, daqui a pouco dá tudo certo. E é sim. muito bom compartilhar. Você compartilhar a sua experiência vai ajudar muita gente, né? Muito. Quantos anos de casado? 20, 28. 28. Quantos filhos? 2. Dois. Como é que são os nominhos? Camille e Gabriel. A Camille tem quantos anos? Camille tem 20. Tem 20. E o Gabriel teria quantos anos hoje? Gabriel era para ter 26. Era porque o Gabriel, queridos, conta pra gente o que que aconteceu com o Gabriel, né? É, o Gabriel, ele foi criado nos caminhos do Senhor, né? E foi desbravador, mas só que quando chegou a adolescência, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Eu sempre orei muito por ele, para ele voltar. É, mas aos 12 anos, pastor, me ajuda se eu estiver pulando, é pelo nervoso. Pode ficar tranquilo, eu tô de olho em você, fica tranquilo. Aos 12 anos, ele se batizou junto com meu esposo, junto com meu sogro e junto com a minha sobrinha chamada Milena. E ali foi uma festa muito bonita, com o pastor Flávio Borges, que é da sala. Só um pouquinho, E só um pouquinho, só um pouquinho. Vou chamar o Flávio aqui, ele está aqui com a gente, só um minutinho. Eu falei para ele que o testemunho tinha a ver com ele. Flavinho, abre aí o áudio, filho. Bom dia, que bom alegria, dia, aliás. pastor. Poxa vida, que alegria te reencontrar por aqui, viu? Então Sim, você, Flávio, batizou. Quem foi que ele batizou? Repete aí. o meu filho Gabriel, o meu esposo Márcio, o meu sogro chamado Benedito e minha sobrinha Milena. Em que região foi, filho? Foi em Rondônia, de Paraná, na igreja de Nova Brasília. Então, essa família foi ricamente abençoada por você. A gente batiza tanta gente, né, pastor? Tanta gente, Verdade, mas só para que verdade. você saiba que você faz parte da história dessa família de maneira muito importante. Eu me Talvez, sinto honrado. Pode falar, Eliane. talvez assim, não sei se você está lembrando de mim, mas a minha sogra chama Ernestina e o meu cunhado Marcelo, Evelyn Tupã, é, eu acho que você vai lembrar. Minha sogra gosta muito, muito de toda nossa família, né? Mas ela fala muito de você. Marcelo Desbravador, né? Casado com Sim, Evelyn. sim, sim. Lembro sim de vocês, né? Nova Brasília, que maravilha, viu? Lembrança, até me emocionei, viu? Até me emocionei. E Vai o ficando mais velho, ficando Gabriel, chorando. ah, Sim, pode o falar. Gabriel, no dia que os quatro entrou no tanque, aconteceu a situação que ele, assim, muito elétrico que ele era, ele mergulhou no tanque batismal antes de se batizar. Ele se batizou literalmente, né, pastor Flávio? Pô, é verdade, verdade. Antecipou, né? É, Puxa, que maravilha, viu? Maravilha mesmo. Eu não esperava essa emoção nesse momento, né? O pastor Wagner falou, né? Tem uma pessoa que se batizou e tal, vai dar o testemunho. Eu ainda perguntei para ele, mas onde? No norte, mas eu sei aonde? No Pará, Rondônia, né? Aí quando eu vi você que você falou, daí, eu disse, daí, agora eu lembrei. Quando eu você, eu lembrei, digo, eu lembro dessa moça, né? Sim, Mas aí, de prazer. onde, né? Fiquei tentando de onde que tá. Aí, quando você falou daí, aí eu lembrei, daí eu lembro de outra igreja, não é Nova Brasília, né? Sim. Da outra igreja lá, esqueci o nome da igreja aí.
Digo, então é Rondônia mesmo. Vamos ver qual é a igreja. Flavinho, essa Maravilha, que maravilha. cena, essa cena do choro, da emoção de se encontrar aqui, mesmo que virtualmente, ela me remonta à ideia de que nós vamos nos encontrar no céu com tanta gente, Flavinho, que o nosso ministério influenciou, e nós vamos Amém. chorar mais no céu de alegria, irmão. Porque você não tem a menor ideia, assim como eu não tenho, de tantas e tantas pessoas que foram auxiliadas pelas suas mensagens, pelos seus abraços, pelas visitas que você fez, pelo pastor top que você é. Então, cara, a gente vai celebrar demais no céu. Cenas como essa vão se repetir com muita frequência. Amém. Maravilha, maravilha. Eu só quero agradecer a Deus, né, por essas oportunidades que nos dá de ver, né, aqui na Terra pessoas que foram, que a gente conheceu, que a gente foi amigo, que a gente compartilhou aqueles momentos, né? Essa família, né, irmã Ernestina, né? É isso mesmo. Aí eu sei que tinha o Marcelo, tinha uma outra irmã, magrinha, irmã Mara, dele. minha cunhada. Mara, exatamente, Mara, né? Eu tenho um carinho muito grande. Essas lembranças são muito Obrigada. especiais para mim. É porque são tantas lutas do pastor, né, Flávio? A gente lida com tantas aflições no ministério, provações que o inimigo coloca, que esses momentos em que a vida é edificada, né, o caminho é edificado, solidifica nosso ministério. Eu agradeço por isso, né? É verdade, né? Nova Brasília foi um momento especial ali, né, em Rondônia, né? Foi em 2007, me parece, até 2010. Foram 3 anos que passamos ali. Você foi batizado em que ano, Eliane? Olha, eu tenho 24 anos que eu sou adventista. Eu fui batizada pelo pastor Arno. E Pastor. sim, e aí meu esposo demorou quase 10 anos para tomar essa decisão. Uhum. Flavinha, chamei para a gente celebrar isso e agradecer pela sua parceria na sala e para você rever uma ovelhinha que você tem a ver com a vida eterna dessa família. Maravilha. Estou feliz, né? Agradeço, né? Agradeço por você ter mencionado isso, eu poder estar, né? Partilhar disso aí também. E Sim. agradecer pelo carinho, né? O carinho que a Eliane falou aí dessa família, né? Quando tiver com eles aí, né? Queria que eu mandei um grande abraço. Eu sinto muita saudade. Tá bem. Todos estão assistindo. Oh, que maravilha. Então, um abraço para todos, viu? Um grande abraço mesmo. Grande abraço, pastor. Amo Obrigado, você. amigo. Preciso de você para ser feliz. Creio mais em Deus porque você existe. Você é a parte visível de Deus. Eu mudei a ordem aí. Tem nada não, nervoso faz isso mesmo. Mas tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Obrigado, Flavinho. Um grande abraço. Valeu, amigo. Um Fica com Deus. abração. Até mais. A, a Lene tá ali chorando, vendo o testemunho, né, Lene? É bom, né, Lene, esses momentos que edificam a vida da gente, né? É uma benção. O que que aconteceu com seu filho, filho? Fala pra gente. O meu filho se afastou dos caminhos do Senhor, né? E ele, infelizmente, foi assassinado. Mas 2 anos antes de tudo isso acontecer, eu estava num culto na igreja, numa quarta-feira, e, e o Espírito Santo falou muito forte comigo. Eu vou falar muito o Espírito Santo hoje, porque hoje eu sei que foi ele. E um irmão dando um testemunho que ele, na comunhão com Deus, ele escrevia num papel, agradecia a Deus, escrevia os pedidos, era uma maneira dele ter comunhão com Deus, e com 7 dias queimava esses pedidos. Isso chamou muito a minha atenção, e eu já estava buscando ter mais comunhão com Deus. E de madrugada, que era uma coisa muito difícil para mim acordar. E aí eu decidi entrar em uma rotina, dormir cedo e acordar de madrugada. Depois desse dia eu consegui. Eu ia para o meu estúdio, eu tinha um estúdio de fotografia, e eu saía do meu quarto, ia para o estúdio, e ali eu ficava 1 hora conversando com Deus. E com o tempo passando, eu comecei a acordar às 4 da manhã, e 2 horas, 2 horas e pouco era pouco.
porque ali eu desenvolvi uma intimidade, uma comunhão com Deus muito forte. E nessa comunhão com Deus, o foco ali era meu filho. Eu clamava muito para Deus, assim, que meu filho era dele. E ao chegar ao ponto que eu falei, Senhor, o meu filho é seu, vivo ou morto. Se um dia acontecer algo com ele, me dê a certeza da salvação dele, me dando a tua paz. Mas ele é seu, eu não permito que o meu filho se perca para esse mundo. E todos os dias, cada dia mais, eu entregava ele nos caminhos do Senhor. E eu saía dali com uma grande paz no meu coração, porque eu conseguia trabalhar, eu conseguia viver, mesmo sabendo da situação dele. Porque quando eu olhava para ele, não tinha assim, eu não via esperança nenhuma dele se salvar. Mas quando eu olhava para Cristo e a comunhão que eu tinha com ele, eu tinha certeza que Deus ia salvar ele. E eu falava, Senhor, quando chegou 2023, eu falei, Senhor, se for para a honra e para a tua glória, que esse ano meu filho se rebatize. Mas se não for, que o Senhor me dê a certeza da salvação dele. E aí você desenvolve esse hábito da oração na madrugada. Isso foi 2 anos antes da morte dele. Você Sim. começa a clamar. Ele era mecânico, né? Isso, Um bom mecânico? ótimo, perfeito. Perfeito, né? E você é, começa a orar por ele. Ele está na oficina, a gente não vai entrar em detalhes, como a gente combinou sobre isso, mas ele estava na oficina e entraram algumas pessoas lá e, literalmente, de forma fria, executaram seu filho. Depois disso, você vai sepultar seu filho nessa aflição toda, não volta mais a morar na casa onde vocês moravam. Deus move todas as peças do tabuleiro da sua vida e você vai morar na Europa, fruto dessa tragédia que acontece com vocês. Eu tenho que perguntar uma coisa para você que você já me respondeu, eu tenho segurança de perguntar. Qual foi o sentimento que veio no seu coração com relação aos assassinos do seu filho? O que você sentiu? Pastor, eu falo que Deus me preparou durante 2 anos. E eu falo que eu sempre falei que o meu filho é a minha grande bênção, os meus filhos, né? Mas ele me fez com que eu buscasse mais a Deus. E quando tudo isso aconteceu, eu era diretora da recepção e eu estava amparada com a mulher do pastor em uma reunião. E, infelizmente, quem recebeu a notícia foi eu. Eu falo infelizmente, mas felizmente também, porque Deus me preparou para isso. E foi através, me enviaram uma matéria. E quando eu vi o nome do meu filho ali, eu só falei assim: Senhor, eu te pedi, eu quero a tua paz, me dê a tua paz. Eu não me desesperei, eu fiquei preocupado com meu esposo, com minha filha, e liguei avisando com medo deles receber essa matéria. E ali eu já senti Deus me guiando, me dando força para nos sustentar nesse momento tão difícil que a família entrou em desespero, né? Meu esposo, minha filha, e ali eu senti a paz de Deus e a mão de Deus, assim, o Espírito Santo é como se eu estivesse no colo dele e ele falando comigo, assim, direcionando tudo o que deveria ser feito. Então, assim, e quando eu recebi essa notícia, eu não pensei em quem tinha tirado a vida do meu filho, não tive nenhum sentimento de ódio, raiva, não. Eu falo assim, eu perdoei, não tenho o que eu perdoar, porque eu não tive nenhum sentimento ruim sobre eles. E eu quero que eles sejam salvos. Deus salvou meu filho e eu quero que eles sejam salvos. Importante fazer silêncio. Porque às vezes não precisa falar nada, né? Depois de uma frase dessa. Por que não odiar os assassinos do filho? Porque ela quer que os assassinos sejam salvos.
Isso é muito duro. Quando o corte não é na nossa carne, não foi, eu não perdi minha filha. Então, ouvir o que ela está dizendo é lindo demais. Mas se fosse a minha filha, como eu reagiria? O fato, Eliane, é que você reage da maneira mais profunda que o Evangelho propõe. Você, obviamente, ficou muito triste, magoada, a vida foi completamente alterada. A gente detesta, odeia as ações dessas pessoas, porque isso é horrível, né? É horrível. E nós até acreditamos que, perante a justiça humana, essas pessoas devem ser julgadas e condenadas de acordo com a nossa lei, porque é justo, eles não podem continuar fazendo isso com outras pessoas. Mas desejar o mal, odiar, querer que morra, a gente não pode nutrir isso. Porque eles mataram seu filho porque eles não conhecem Jesus. Se conhecessem, não teriam matado. E como é que você vai desejar a morte de alguém que será condenado eternamente, se Jesus morreu para salvar você eternamente? Essas coisas não podem ter lugar no coração da gente. Você é um exemplo extraordinário para mim. E nesta altura da caminhada nossa, para milhares de pessoas hoje que ainda vão ver esta sala durante o dia. Louvado seja Deus, porque você identifica que quem produziu essa paz que excede todo entendimento foi o Espírito Santo. Hoje você sabe disso. A diferença é que, naquele momento, ele só podia acomodar a sua dor, convencer você dessas coisas. Hoje, por você conhecê-lo mais intimamente, ele pode transformar a sua vida. Que é a diferença de ter alguém falando comigo e alguém morando dentro de mim para transformar a minha vida. O Espírito Santo fala sempre conosco, mas para transformar nossa experiência tem que ser dentro da gente. É o que a Sim. gente tenta estudar aqui e aprender sobre isso. Você vai mudar para a Europa porque Deus move todas as coisas, um outro milagre vocês conseguirem tudo isso em tão pouco tempo. E na Europa vai passar mais ou menos um ano da morte dele. E você guardava no celular dele, guarda até hoje, as mensagens que vocês trocavam. Porque de vez em quando a saudade aperta, a Eliane vai lá naqueles áudios e ela gosta de ouvir a voz do filho dela, né? Aí você toca no áudio e ouve os últimos áudios e palavras que vocês trocaram enquanto ele estava vivo. E, obviamente, na, na identificação do número estava lá como é que você colocava o nome dele lá? Biel, benção de Deus. Filho, filho, benção de Deus. Eram dois WhatsApp, né? Filho, Aham. benção de Deus. Biel, minha benção. Eram esses dois que eu colocava. Ela colocava como título lá para identificar que era o filho, esses títulos. E quando a saudade apertava, e ainda hoje ela faz isso, eu acredito, vai lá nos áudios para ouvir a voz do filho e matar a saudade. Sim. E já havia passado mais ou menos um ano disso tudo, seu coração muito angustiado, você com muita saudade, passando por momentos difíceis, mudando do país, outra cultura, você sentiu saudade. E aí você foi buscar de novo os áudios do Biel. E procurou, lógico, o endereço de acordo com o que você sempre fazia. Digitava o filho, o WhatsApp identificava o lugar e você ia lá para o número dele. Me conta o que aconteceu quando você procurou para matar a saudade. Pastor, eu falo que quando tudo aconteceu, é como se não era eu. Deus parece não, tenho certeza, que adormeceu a minha dor e ele faleceu em abril de 2023. Quando chegou em dezembro de 2023, ele ia fazer 25 anos, tão sonhado 25 anos que ele queria.
E nesse mês, parece assim, caiu a minha ficha e eu fui viver o luto. Eu sofri muito e eu achei que eu ia cair em uma depressão. Mas Deus sempre me sustentou e me deu essa certeza, né, da salvação dele. E eu cheguei nesses momentos assim de desespero, de muito choro, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me deu a certeza da salvação do meu filho, mas me mostra através de um sonho, de algo mais concreto. Eu estava muito machucada, sofrendo muito, e eu não estava duvidando de Deus, mas eu queria algo mais concreto. E aqui dali passou o mês de dezembro, graças a Deus, Deus me levantou mais uma vez. E quando chegou abril, que ia fazer um ano do falecimento dele, eu comecei a ficar ruim de novo. E foi um dia que eu peguei o celular, não estava bem, para ouvir a voz dele. E eu sou acostumada a fazer isso direto, porque eu gosto de ver foto, de escutar a voz dele. E quando eu procurei, eu não encontrei. Eu fiquei muito chateada, porque no dia do falecimento dele, de manhã, quando eu saía do meu quarto de guerra, eu mandava mensagem para ele todos os dias. E eu queria ver aquela mensagem e queria ouvir a voz dele, mas não encontrei. E eu fiquei muito triste. E eu falei para Deus, Senhor, não tem como ter sumido esse WhatsApp daqui. E eu escrevi em cima, fui escrevendo palavra por palavra e não encontrava. E aí, uma hora eu escrevi filho, que eu já tinha escrito, mas eu escrevi de novo filho e fui buscando. Fui olhando, olhando todos os contatos que eu tinha. Chegou no dia 29 de abril, o dia que ele faleceu, tinha um WhatsApp sem a foto do perfil. E o WhatsApp dele tinha foto de perfil. Estava ali sem a foto de perfil e não estava o que eu tinha escrito, mas eu nem sabia que era o WhatsApp dele. Estava escrito assim: Meu filho está salvo. O celular desligou da minha mão. E eu fiquei apavorada. Eu só falava assim: Senhor, eu não estou doida. Mas eu não sabia de quem que era o WhatsApp. E aí eu consegui ligar de novo o celular e buscando do mesmo jeito, fui lá no dia 29 e rapidamente abri e vi que era a última mensagem que eu tinha enviado para ele, que era o WhatsApp dele. Tirei um print muito rápido e falava para mim mesma, eu não tô doida. Mas aí o meu choro era de alegria, porque eu lembrei que eu tinha falado com Deus em dezembro. E ali eu tive a certeza que foi Deus que escreveu. Chegando em casa, eu falei com meu esposo e minha filha e perguntei como é que estava o WhatsApp deles. Meu esposo estava igual o nome que ele tinha colocado e a foto de perfil estava igual. E a minha filha conferiu número por número e falou: Mãe, não tem explicação. Eu falei: Não tem, porque foi Deus que escreveu. Então, para você entender, esse WhatsApp que está escrito Meu filho está vivo é o WhatsApp do filho dela, que tinha lá o nome do filho dela e como ela classificava o filho. E ela já tinha buscado esse celular várias vezes para ouvir o áudio, até que no dia do aniversário da morte, ela procurou e não achou, mas achou tudo alterado, a fotinha dele desapareceu, o nome dele desapareceu, e é onde deveria estar escrito o nome dele, no celular dele, estava escrito: O meu filho está salvo. Eu vou mostrar para vocês. É muito interessante isso, né? Foi esse lugar aqui que ela achou. Então, você está vendo aqui a última mensagem que eles trocaram. Não, não, deixa quieto, mãe. Manda aqui, acho que é o número de CPF. Tem o áudio. Oi, mãe, oi. Ela disse: Oi, nego, bom dia, feliz sábado. Que Deus continue te abençoando sempre. Que a proteção do Senhor esteja sobre você. Jesus te ama e eu também. Tá tudo bem? Quando ela procurou, não achou. E aqui em cima, se você perceber, não tem a foto do perfil. Deveria ter aqui, porque é o WhatsApp do filho dela, e está escrito: Meu filho está salvo. Ela nunca escreveu isso. Quem escreveu? Foi E eu Deus. creio que foi Senhor Jesus que fez isso.
Ou aí você vai perguntar para mim assim, mas pastor, ele morreu fora da igreja. Ninguém, Eliane, ninguém se salva por determinação humana. Por mais que você determinasse no seu coração que você não aceitasse diante de Deus que seu filho morresse fora da fé, e que você orasse, isso não salvaria seu filho. Não é uma determinação humana que faz isso, mas a oração e fé de uma mãe faz milagres extraordinários. Como é que eu, pastor Wagner, vê isso? Eu creio assim, Eliane, que por você ter orado insistentemente pelo seu filho, pedindo pela salvação dele, eu creio pela fé, tá bom? Assim como você também crê pela fé nisso. Sua certeza é por causa disso. E quando ele foi alvejado pelos tiros que atingiram seu filho, houve tempo do seu filho entregar a vida a Jesus. E pelas suas orações, antes do seu último lapso de razão, assim como o ladrão na cruz, seu filho entregou a vida a Jesus. Amém. Eu creio nisto pela fé. E Deus mandou um recadinho no telefone dele para você. Meu grande milagre. E Eu eu vejo creio, isso. eu, Pode falar. eu, eu creio num Deus sobrenatural, num Deus que faz. Muito embora eu vou repetir, você também precisa mentalizar isso assim. Nós cremos pela fé que Deus agiu assim, né? E, e o que você deve fazer agora? Guardar a esperança nesta fé concreta que você tem em Deus. E esperar que Jesus volte. Mantenha firme a sua fé, filha. Amém. Parabéns pela força que você tem no espírito de vir aqui, contar, testemunhar e fazer com que a gente cresça com essa experiência. Amém. Muito bem. Você entrou na sala tem quanto tempo? Menos de um ano eu já estava aqui. Então, tem menos de um ano que você entrou. Então, a Eliane faz parte, Leila, da nova safra. Nós completamos hoje 158 mil inscritos. Então, a sala é cíclica. Tem gente que sai, tem gente que entra. E tem os que permanecem aqui pagando o preço para essa atividade nossa que tem abençoado tanta gente continuar. Na entrada da sala, você disse que as frases da sala impactaram muito você. Esse negócio de eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível. Como é que você encarou essas frases e como foi que elas impactaram sua vida? Ah, era muito estranho, porque sim, eu sempre cresci sabendo, assim, que quando eu falo para alguém eu te amo, porque eu tenho algum tipo de sentimento. E se eu falo sem ter esse sentimento, eu estou sendo falsa. Então, assim, para mim foi algo muito impactante, porque eu assistia e fui assistindo aos poucos, até eu conseguir entender por que que vocês falam tanto eu te amo. E hoje, para a honra e a glória de Deus, eu consigo falar para todas as pessoas. É algo assim impressionante que Deus tem feito em minha vida assim através da sala. Assim, me ensina de todas as maneiras. Esse eu te amo. Eu tenho interesse na salvação dos meus irmãos, dos meus amigos, não importa a pessoa que eu esteja andando na rua, eu encontrar, eu tenho interesse para que ele seja salvo. Então eu amo ele com o amor de Cristo. Entendeu? Não. É simples assim. É que esse amor nada tem a ver com sentimento. Esse amor tem a ver com desejo de que o outro seja salvo. E eu estou disposto a entregar a minha vida pela salvação dele. É mais profundo do que o amor da amizade. É mais profundo do que o amor de pai, mãe e de filho, porque não exige relacionamento com todas as pessoas que Deus permitir que passem pela minha vida, conhecendo ou não. O primeiro amor por essas pessoas
é o que deseja a salvação do outro. Por isso, quando você lê é, 1 Coríntios 13, Eliane, lá está escrito assim, ó, o amor é paciente, é benigno, é longânimo, não se arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Por que que esse amor é assim? Porque, porque eu quero a salvação do outro. Eu não tenho nenhum interesse numa relação com as pessoas, senão primariamente que essa pessoa seja salva. Por isso eu sou paciente, longânimo, benigno. Entende por que que esse amor é assim? Porque o que interessa é se a Eliane está salva ou não. E aqui tem uma premissa muito importante, Eliane. Só vive assim quem recebe esse amor do Espírito Santo e quem ama a sua própria salvação. Porque como é que eu vou amar você até com a ideia de morrer, indicando o caminho para você, como os mártires no passado morreram? Como é que eu vou fazer isso se eu não dou valor na minha própria salvação? Se eu não valorizo a minha salvação, como é que eu vou morrer pela do outro? Então, amigo, você que está aqui adorando comigo hoje, você que está aí com a Leila, ou tá com a amiga hoje aí, hein, dona Leila? Tô vendo, eu fico só curiando. Valverde está com adolescente ali. Ei, deixa eu dizer, ore a Deus para que Ele coloque em você amor pela sua própria salvação. Porque você vai ter que amar a salvação, amar o outro para que esse outro seja salvo em Cristo. Como é que você vai amar o outro para que ele seja salvo se você nem mesmo ama a sua própria salvação? Então, você entendeu esse eu te amo. E mudou a maneira como você passou a se relacionar com as pessoas depois que você entendeu isso? Muito. Fez total diferença. Eu sempre gostei, eu aprendi com meu pai, o amor ao próximo, né? De ajudar as pessoas, de querer. E a minha mãe de coração, a minha mãe de sangue, tudo assim, me ensinaram muito isso. Mas dessa maneira eu só vi aprender na sala. Quando eu falo eu te amo, faz total diferença. Eu me importo com a outra pessoa, eu quero o bem dela, eu quero a salvação dela, se tiver meu alcance, eu quero ajudar. É porque assim, ó, geralmente as pessoas pensam que amar ao próximo é fazer o bem a elas. Não está errado, não está errado. Mas amar ao próximo tem a ver com o desejo da salvação daquela pessoa que é mais do que fazer o bem. Eu posso fazer o bem e não estar preocupado com a salvação daquela pessoa. E que bem que eu fiz para essa pessoa, se eu dei a roupa para ela não sentir frio, ela morreu queimando no inferno. Que sentido tem isso? Não tem nenhum sentido isso. Então, quando a gente pensa em amor ao próximo, a gente não pensa só no agasalho, no sapato para os pés, na cama para o sono, na comidinha para matar a fome. A gente pensa primariamente que nos relacionamos com essas pessoas para que elas conheçam Jesus, sejam salvas. Eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício por isso. E enquanto eu desejo a salvação deles, eu ajudo com uma roupa, ajudo com calçado, com alimento, para que eu me torne grande na frente dessas pessoas e tenha condições de influenciá-las. É assim que a gente vive, né? Então, eu queria dizer um negócio para você. Eu te amo. Eu também. É tão bom entender isso, né? É Sim. tão, é tão transformador entender isso, porque nossas relações passam a ter caráter cristocêntrico. Porque quando Cristo veio para se relacionar comigo, ele não veio para que eu fosse amigo dele, ele não veio para que eu achasse legal, não. Ele veio para me salvar. Ele me amou para me salvar, mesmo que eu fosse inimigo. Agora hoje eu sou amigo de Jesus, hein? Mas porque ele me amou para me salvar, né? Esse entendimento é muito bom, é muito bom. O que que você diria, filho, para mamães que os filhos estão fora da igreja, ou aqui provavelmente a gente tenha outras mães que
possam ter passado pelo mesmo processo, ter perdido o filho de maneira drástica como você. O que você diria para essas mamães hoje em relação à sua fé e à sua esperança? Olha, pastor, quando a gente é mãe e vê os filhos se afastando dos caminhos do Senhor, a gente às vezes quer se culpar, né? O que eu fiz de errado? E passou isso pela minha cabeça. Mas graças a Deus foi muito rápido e eu entendi o que eu fiz foi o que eu tinha, eu dei o melhor no meu entendimento. Quando ele era pequeno, no crescimento dele ali, o que eu sabia, eu dei para ele. Então, assim, as mães não se culpem, mas não desista dos seus filhos. Orem, 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 clame a Deus, jejum, porque eu tenho certeza que Deus está ouvindo as orações de vocês. Eu saía do meu quarto de guerra e eu era fotógrafo, eu atendia bebê recém-nascido. E para lidar com bebê recém-nascido, você tem que estar ali, muito tranquilo, em paz, porque senão nem a câmera sai o disparo da fotografia. E eu senti uma paz muito grande. Não importava a situação que eu estava vivendo com meu filho, mas eu tinha paz e eu vivia a minha vida. Então, assim, a gente não pode olhar pela situação, mas a gente tem que olhar para Cristo e saber que Deus está ali ouvindo as nossas orações e vão trazer os nossos filhos. Sim, eu dou total certeza absoluta que Deus está ouvindo as orações de cada uma de vocês, que vocês nunca, nunca desista de orar e estar clamando pelo filho de vocês. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de ter meu filho vivo com a esposa, com a neta, é, e ele fora dos caminhos do Senhor, a saudade dói muito, a dor dói muito. Mas eu prefiro e aceito o que Deus permitiu, porque eu tenho certeza da salvação do meu filho. E aqui é passageiro. Eu vou ter ele na eternidade, para a vida toda. E a minha luta hoje é viver se preparando, eu e minha casa, meus familiares, meus amigos, todas as pessoas que estão à minha volta. Eu quero levar essa esperança, saber que logo, logo Jesus vai estar voltando, a gente vai rever o meu filho, como tantas e tantas mães, familiares que perdeu seus entes queridos, que a gente não venha desistir de maneira nenhuma, porque eu tenho certeza, isso não é de mim, isso aí é fé, é você acreditar mesmo, eu tenho certeza que Deus salvou meu filho e vai salvar cada filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus vai trazer de volta. Vou terminar esse testemunho, Eliane, relembrando uma frase que o Espírito Santo falou lá no seu batismo. O meu exemplo será sempre Jesus Cristo, certo? Sempre Ele, sempre Ele. E no retorno dele, mantenha os olhos nele, que a sua vida estará sempre garantida, filho, garantida. Experiência poderosa essa sua, viu? E, obviamente, eu vou chamar o pastor Flávio para orar por você, por sua família, tá bom? Ô, pastor, Oi. e a sala, eu não poderia deixar de falar isso também. Através desse grande milagre, e a sala tem me ajudado a voltar à comunhão que eu tinha antes, que eu clamei muito a Deus por isso, pela rotina daqui e tudo que aconteceu. Eu meio que perdi aquilo que eu gostava de ficar 2 horas falando com Deus, 2 horas e meia de madrugada. Então, a sala tem me ajudado a ter comunhão com Deus nas primeiras horas. Então, assim, é maravilhoso assistir a sala, mas ter comunhão com Deus, ela nos leva a ter comunhão pessoal com Deus. Isso é assim, é tremendo. Hoje eu sinto o desejo, a fome, a vontade de pregar o evangelho. Eu era uma pessoa assim muito tímida, eu falava que eu tinha alergia de microfone. E no meu testemunho aqui na igreja, eu falo assim, eu estava ali em pessoa. Ela conta para mim, queridos, que ela começou a pregar como resultado, Flávio, da experiência
poderosa dela com Deus, o Espírito de Deus, depois que ela descobre essa pessoa interna, ele tem impulsionado a Eliane para o crescimento, certo, Eliane? Sim. A sua internet falhou um pouquinho, você ficou congeladinha e eu completei o pensamento, tá bom? Obrigado, viu, Eliane? Muito obrigado, um abraço a toda a sua família, que esse testemunho hoje edifica a vida de tanta gente que vai ver, tá bom? Amém, amém. Obrigada. Amém. Pastor Flávio vai orar conosco. Tá bem. Oremos então. Querido Deus e querido Pai, nossa gratidão a Ti por esse momento tão importante, nessa reunião, nesse culto online, a presença da irmã Eliane. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em sua vida, pela cristã madura que ela tem se tornado, uma mulher forte, confiante no Senhor, forte no Senhor. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem operado em sua vida, em sua família, ao longo Amém. desse tempo, apesar das tragédias ocorridas em sua família, ela tem se mantido firme ao teu lado. Aliás, essas dificuldades a têm fortalecido a cada dia, fortalecido o seu coração, a sua mente, sua experiência. Amém. Obrigado, Pai, porque ela trouxe para nós aqui nessa manhã um testemunho maravilhoso. Vai nos encher de confiança em Ti e na direção que o Senhor dá à nossa vida, assim como tem guiado a vida da Eliane e da sua família. O Senhor também está a nos guiar, que possamos ter consciência disso, que possamos vê-lo em cada instante, em cada momento, cada experiência em nossa vida pessoal, nossa vida espiritual, possamos ver o Senhor, ver as tuas mãos, que esse desenvolvimento espiritual que tem se processado no coração e na vida da Eliane possa continuar. Assim como o Senhor promete na tua palavra, que aquele que começou uma boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, que esse milagre de fato continue a ocorrer na vida da Eliane, de toda a sua família, que rogo também pela irmã Ernestina, pelos seus filhos, os agregados a essa família, especialmente pela Mara, que o Senhor abençoe também a sua família, que o Senhor traga paz a cada dia ao coração da Eliane, o conforto como o Senhor tem feito, e que a esperança de ver Jesus voltar e reencontrar o seu amado Gabriel possa estar Amém. cada dia mais claro na sua mente e no seu coração. São Amém. bênçãos que rogamos e já agradecemos, pois rogamos em nome de Jesus. Amém e Amém. 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 Que negócio aquecido, né, cara? A sala não é presencial, mas passa muito longe de ser informal. É muito presente, né? Muito senso de pertencimento nesse lugar. Obrigado, Flavinho, pela oração. Tenha um grande dia na presença de Deus, amado. Amém. Amém. Bom dia para vocês também, para todos. Eliane, muito obrigado, viu? Pela... Obrigada aí pela oportunidade. Eu que sou grato. Você nos fez crescer bastante com sua fé persistente em Cristo Jesus. Amém? Vou Amém. chamar a Leila aqui, que está acompanhada hoje, para dona da nossa pipoca. E vamos embora pro dia, irmãos. Bom dia, Olha, Leilinha. bom dia, meu pastor. Eu estou aqui conversando com a Adriana e a gente está aqui falando que a Eliane é a semelhança completa da Cíntia Alves. A bochecha, o Parece sorriso. mesmo, parece mesmo. A Cíntia, ela que gosta de falar aleluia, glória a Deus nas músicas, né? Parece mesmo. Olha aí, que legal. Oi, irmã. Essa é a Adriana, também, minha amiga há 25 anos. Oi. Amém. Tudo bem, Eliana? Adriana. Amém. Adriana, tudo bem, Adriana? Prazer conhecê-la, viu? Amém. Glória a Deus. Ó, Um prazer. contraste bonito, né? Uma preta e uma branca. Aí, que É delícia, verdade. É o hein? casamento. É E isso mesmo. ligadinha, ligadinha. Sempre, Aí, sempre. sim, a cara do céu, que vai ter gente de toda cor naquele lugar. Vai ser uma benção. Amém. É, não é? Amém.
Legal. Sorriso bonito Obrigada. dessas meninas. Vamos para a pipoca? Eliane, Vamos para a grande pipoca. dia na presença de Deus, viu, filha? Muito obrigado. Obrigada. Você também. Grande abraço. Grande abraço. Leilinha, parece que eu. Peraí, só um pouquinho, senão não vai dar certo. Tem que colocar Pois você é, como né? a dona do pedaço, senão não adianta. Cadê meus Pronto, poderes? Pronto. recebeste o poder. Parece que eu ouvi um bom dia com alegria, Dodora Queiroga. Vamos embora pra cima, Dodô. Bom Bom dia, dia, que alegria! bom dia, bom dia, bom dia, Eliane! Eliane. Bom Bom dia, dia, convidado Eliane. Bom dia, especial, querida. Bom Bom dia, dia, Eliane. Ada. Deus te Bom feliz. dia, Bom Eliane. dia, querido. Foi muito Bom dia, poderoso. Eliane.